pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para continuar as discussões sobre hermenêutica constitucional com vocês, agora fazendo uma abordagem mais voltada para a percepção das consequências da adoção de uma hermenêutica constitucional quando a gente analisa três direitos distintos: o direito civil, o direito administrativo e o direito penal. É interessante porque a primeira premissa que a gente adota para pensar um direito que seja vinculado à hermenêutica constitucional, principalmente uma Constituição como a nossa, que entenda que o Estado democrático de direito é a base de institucionalização de defesa de direitos fundamentais, é perceber que existe uma busca de humanização e valorização do ser humano como o verdadeiro sujeito de direitos e o motivo de existência do próprio Estado e das relações entre as pessoas privadas. Então, quando a gente pensa sobre isso, e eu já falei isso com vocês, a gente parte de uma visão de valorização do ser humano que vai analisar as relações econômicas, as questões voltadas para a relação do valor dos bens materiais e do próprio ser humano, de acordo com o que preconiza Kant, que vai dizer, olha, o ser humano é sempre um fim em si mesmo. Se em algum momento a gente tiver uma percepção de direitos que não valorize o ser humano e o trate como um meio para se chegar a um fim, está errado nessa percepção de proteção da dignidade humana. O que a gente vai perceber, principalmente pensando sobre a responsabilidade civil, é que é muito fácil atribuir um valor para o chamado dano material, né? A gente tem lá na teoria da responsabilidade civil o cálculo desse dano, a questão dos próprios lucros cessantes, quando eles se encaixam, mas é muito fácil entender o valor dos bens materiais justamente porque eles têm um preço que eu vou determinar. Caso haja violação do patrimônio de alguém, eu consigo facilmente estabelecer a reparação desse dano material em função do cálculo do valor que eu preciso reaver para aquela pessoa. Agora, a grande dificuldade está em perceber como que eu valorizo a dignidade da pessoa humana, e aí até mesmo para um cálculo, por exemplo, de dano moral, e como que o Estado, a partir de uma ótica de uma hermenêutica constitucional, pode pensar na valorização desse ser humano. E aí é muito interessante pensar sobre isso, porque muitas pessoas falam assim, quando eu atribuo que é dano moral, eu deixo muito claro que não é um mero aborrecimento. Mas às vezes ele diz que não é um mero aborrecimento, mas ele não consegue entender necessariamente o que é a violação da dignidade da pessoa humana que gera a necessidade da tentativa de compensação desse dano moral. E, gente, é muito simples. Toda vez que a gente pensar e precisar fundamentar juridicamente que há uma violação de dignidade humana, necessariamente a gente precisa pensar que há uma violação de algum direito fundamental, seja a honra, seja a integridade física, a imagem, a subjetividade, a privacidade, a intimidade. Toda vez que num caso concreto eu consiga perceber a violação de um direito fundamental, eu tenho violação de dignidade humana. E aí eu não preciso ficar falando o que não é. Eu consigo necessariamente dizer o que é a partir dessa ótica da hermenêutica constitucional. É muito interessante porque quando a gente parte para uma análise do entendimento da proteção desses direitos, muitos autores vão se voltar por uma justificativa de direito natural para poder dizer o que seriam esses direitos. E aí, necessariamente, quando a gente pensa sobre direitos naturais, fica parecendo que esses direitos já deveriam estar aqui, a gente nasceria, respiraria e sentia esses direitos. Só que não é assim que acontece, né? A gente entende muito bem que por mais bonita que seja a teoria que diz que o ser humano tem direitos inerentes à sua própria natureza, todo direito, não se esqueçam disso, todo direito surge de conquistas históricas. Não existe direito que a gente não precise lutar por ele. Pode até ser que num campo filosófico a gente consiga perceber
que a defesa de determinados valores, direitos, faça parte do que a gente entenda como um mundo ideal. Mas quando a gente sai do plano ideal e entra para o plano jurídico, a gente vai perceber que a importância dos direitos e a defesa dos direitos só vai acontecer a partir do momento que historicamente pessoas morram para esses direitos serem percebidos como necessários de serem protegidos. Infelizmente, muitas vezes a gente percebe que esse argumento de direito natural é usado muito mais para usurpar as pessoas do que efetivamente para proteger direitos e atribuir direitos às pessoas. Eu estava lendo outro dia sobre a justificativa de exclusão da mulher do cenário político, tanto em Grécia Antiga quanto nas outras constituições que vão repercutindo essa exclusão da mulher como um sujeito político. E na Constituição brasileira, de 1891, uma das grandes justificativas que os doutrinadores davam era o entendimento de que a mulher, ela tinha sim direitos políticos, mas passivos, porque por ser um ser naturalmente, olha o perigo, naturalmente mais frágil e sem a mesma capacidade pensante que o homem, era necessário que ela tivesse esse direito sendo tutelado primeiro pelo seu pai e depois pelo seu marido. Olha como que a hermenêutica pode ser perigosa. Se utilizar de argumentos, de metodologias que induzam aquele que eu quero dominar a acreditar naquele discurso dominante, né? E aí, evidentemente, que quando a gente fala sobre essa hermenêutica constitucional, as constituições elas vão ser reflexos daquilo que a gente vive no dia a dia e daquele momento histórico em que elas foram criadas. Posteriormente, as suas interpretações e a forma como elas serão aplicadas, isso vai acontecer também de acordo com a percepção que a gente tem naquele momento histórico da acepção daqueles direitos. E aí é muito interessante, porque pensando sobre isso, a gente vai entender que muitas vezes não adianta só a gente ter no plano do direito público, do direito constitucional, a acepção de defesa de direitos fundamentais, se no plano privado a gente não tenha essa concretude. Inicialmente, a hermenêutica constitucional parte de uma análise de constitucionalização dos outros direitos. Então, eu vou constitucionalizar o direito privado, constitucionalizar o direito administrativo, constitucionalizar o direito penal. O que se percebe é que essa interpretação é um pouco equivocada. Por quê? Porque se a Constituição é a base fundante de defesa da dignidade com a proteção dos direitos fundamentais, seria necessário que a partir da Constituição, que está lá na ponta da pirâmide, fossem atribuídos os outros direitos. E aí é muito interessante pensar sobre isso, porque muitas pessoas, durante muito tempo, inclusive questionavam, e a gente vai trabalhar isso quando falar sobre Dworkin e Alexis, mas questionavam, por exemplo, que os princípios constitucionais não eram obrigatórios, que eles eram meramente valorativos. Um autor que fala muito sobre isso é Herbert Hart, que acreditava que só as regras eram normativas, ou seja, só as regras eram obrigatórias, mas que o resto, os princípios, eles eram meramente valores que o legislador constituinte resolveu colocar ali, mas que não tinham caráter coercitivo de aplicação. A partir do momento que a gente começa a perceber a supremacia das normas constitucionais e a necessidade de percepção de um direito constitucional cada vez mais concreto, que essa Constituição não deve ser programática, que ela precisa ser efetivada para se ter o cumprimento dos objetivos de um Estado democrático de direito, a gente começa a rever essas situações. No âmbito do direito civil, a gente vai perceber como que é necessário discutir na hermenêutica constitucional um equilíbrio entre a autonomia da vontade, as escolhas que fazemos e a regulação pelo Estado de relações igualitárias. Então, situações, por exemplo, como ensino religioso em escolas, né, respeito à escolha
do outro, a liberdade de constituição de família, as diferentes famílias plurais, isso tudo surge dessa percepção de que o Estado, em certo momento, precisa se abster para permitir a liberdade privada de organização dessas relações inerentes à liberdade, né? Porque o direito privado, ele não pode ser fundamentado na usurpação do Estado da nossa liberdade. O Estado só vai regular o direito privado quando for estritamente necessário. Quando não for, a gente tem que ser abolicionista no direito privado, justamente por entender que um Estado democrático de direito, ele deve preconizar a liberdade das pessoas, os direitos individuais e a possibilidade de exercício de autonomia de vontade, né? Num segundo sentido, acho interessante a gente discutir também a questão do direito administrativo. Vocês devem estar vendo lá no direito administrativo que tem um princípio que fala sobre o princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui estudar isso, eu arrepiei. Mas eu não arrepiei de feliz, não, tá? Não foi um arrepio bom, não. Foi um arrepio de medo. Por quê? Porque me pareceu um discurso muito parecido com o discurso de Thomas Hobbes lá com Leviatã. Me pareceu um discurso autoritário, colonial, violador, que determinava que o interesse público ditado pelo Estado sempre teria uma sobreposição sobre o interesse privado. E aí é muito interessante pensar sobre isso, porque a gente ainda está batendo cabeça com isso, até porque a gente tem um histórico de políticos muito autoritários no exercício de poder, né, que acabam achando que o poder é deles, ao invés de ser simplesmente um mero servidor do Estado, que seria essa visão de hermenêutica constitucional. Mas a gente percebe claramente que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ele pode existir desde que se entenda que esse interesse público não é o interesse do Estado. Que o interesse público é pensar nessa supremacia, vinculando a relação do que seria o interesse da sociedade brasileira equilibrado com a nossa liberdade. Nessa situação que a gente está vivendo, do Covid-19, por exemplo, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai analisar claramente um conflito de interesses entre pessoas que querem dar rolê na rua, sair, trabalhar. Eu tô morrendo de saudade da sala de aula, tá, gente? Estou cansada de olhar para minha cara gravando esses vídeos para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Mas apesar do meu interesse privado ser sair na rua, fazer o que eu quiser, obviamente que eu tenho que pensar na minha saúde, né? Mas eu tenho que pensar também em obedecer às regras estipuladas pelo Estado que levam em conta o quê? A proteção do interesse público de efetivação da saúde de todos. O que é o grande problema da sociedade contemporânea, e talvez seja o grande problema de todas as sociedades, é esse equilíbrio entre o que é vontade privada, o que é interesse público, sem se cair num arbítrio do Estado, né? Então, essas discussões são interessantes porque a gente vai entender que a única supremacia admitida é a supremacia do interesse primário do Estado. Então, o que seria esse interesse primário do Estado? Seria a noção de que vai ser o texto constitucional que vai nos dizer quais são os interesses do Estado. Não vai ser nenhuma agenda política específica. Por quê? Porque aqueles que exercem funções públicas, eles estão limitados pelo princípio da legalidade constitucional. Então, eles têm que necessariamente obedecer àquilo que a Constituição estabeleça, né? Eu ainda tenho uma visão que a hermenêutica me ajuda a pensar muito sobre isso, que até acho interessante colocar para vocês, de que por que o interesse público não é a defesa de direitos fundamentais? Muitas vezes eu fico embasbacada de ver gestores públicos, políticos eleitos democraticamente, escolhidos num processo de eleição direta, de sufrágio universal, que tem um discurso privatista,
que analisam a ótica de Estado, que é uma ótica pública, sem qualquer compromisso de efetivação do direito constitucional. E sem pensar efetivamente em como que, quando eles falam, não são eles pessoas físicas que estão falando, mas são aqueles representantes do Estado que estão falando em nome de nós, né? Então, eu fico um pouco impressionada como que até hoje existe uma confusão entre a pessoa jurídica de direito público, Estado, que exerce o poder do povo, e aquele que está investido naquele cargo, que acaba achando que o poder é dele. Eu não estou falando só de presidente da república, prefeito, governador, eu estou falando também daqueles que são juízes, que acham que vão decidir um processo independente do que foi argumentado pelas partes, de acordo com seu próprio convencimento. Essas pessoas, elas não têm a consciência da própria função pública que elas exercem. Elas acham que elas são do oráculo de Delfos, né, que a gente já discutiu muito, e que são aqueles que vão trazer o magnânimo pensamento dos deuses para nós mortais. A hermenêutica constitucional nos ajuda a pensar muito sobre isso. E pensar direito administrativo, gente, pode ser feito de formas diferentes. Pode ser que eu pense no direito administrativo de forma extremamente burocrática, decorando artigo de lei e entendendo que o poder do Estado está acima de tudo. Agora, pensar direito administrativo a partir de uma ótica da hermenêutica constitucional da Constituição de 88 exige de nós uma análise de que a maioria dos decretos administrativos que são ditos como decretos que estão em vigor são extremamente violentos, porque ainda repercutem uma ótica de um Estado ditatorial da década de 60. Né? Então, essa hermenêutica constitucional vai nos libertar quando a gente pensa sobre o direito administrativo, entendendo que o interesse público tem que ser o interesse constitucional e não tem que ser o Estado querendo mais dinheiro para ele, mais poder para ele, mais riqueza para ele, em detrimento da nossa dignidade. Bom, a última reflexão que eu quero trazer para vocês sobre essa hermenêutica constitucional diz a respeito desse princípio da legalidade, né, de como que é necessário o cumprimento do estrito princípio da legalidade quando a gente pensa nas relações de Estado, para evitar que o nosso Estado se torne um Estado leviatã. Infelizmente, não sei se vocês também percebem isso, mas o povo brasileiro, às vezes pela falta de educação constitucional e educação política, ele espera muito que alguém faça por ele. Então, ao invés de entender que os problemas públicos são nossos problemas, ele acaba elegendo e assinando um contrato social que é quase um contrato de adesão. Ele cruza os braços e ele fica esperando. E aí, você vai fazer por mim ou não? Ah, é tudo culpa de fulano, ciclano, beltrano, mas eu não penso em quem que eu elegi, quais foram as propostas que ele fez, se realmente eram propostas adequadas dentro do que está preconizado na Constituição. Como que alguém vai saber isso, gente, se as pessoas não sabem quais são os seus direitos fundamentais? E quando se define quais são esses direitos fundamentais, ainda existe um discurso de eu não concordo com isso não. Ninguém está perguntando com quem que a gente concorda. O que a gente está dizendo, numa ótica de hermenêutica constitucional, é que pelo princípio da legalidade é obrigação de todos aqueles gestores públicos obedecerem o que lhes compete e agir de acordo com o que é determinado pela Constituição. Por fim, quando a gente pensa sobre o princípio de constitucionalização e análise hermenêutica voltado para o direito penal, não existe postura diferente esperada pela hermenêutica constitucional que não seja garantista, né? E até mesmo quando a gente pensa sobre isso, quanto mais a gente analisa o direito constitucional sendo aplicado em conjunto com o direito penal, a gente vai adotar a mesma ótica lá do direito privado. Entender que ao invés do direito penal ser constitucionalizado, a gente tem que partir de cima para baixo.
entender que é o direito constitucional que dita as diretrizes do direito penal. Então, evidentemente, que a proteção dos direitos fundamentais é mais importante do que o direito do Estado de punir. E por isso, quando a gente pensa sobre a normatização dos princípios constitucionais, que é uma premissa básica da hermenêutica constitucional, a gente vai entender que tanto o princípio quanto regra são obrigatórios, porque são normas jurídicas, e normas jurídicas são coercitivas. Bom, eu gostaria muito que a gente pudesse discutir esses assuntos juntamente em sala de aula, porque eu já imagino todos vocês pensando várias coisas com essas reflexões que a gente está tratando aqui, mas espero que eu tenha contribuído para um pensar no direito a partir dessa hermenêutica constitucional. Na próxima aula a gente vai trabalhar o neoconstitucionalismo, que aí é aquela hora que o exagero de se achar que esses valores constitucionais podem ser interpretados de qualquer forma dá ruim, né? Então a gente vai falar aí sobre o novo constitucionalismo, que parte dessa noção de valorização de princípios e de valorização do judiciário. Gente, estou morrendo de saudade de vocês, estou cansada de falar sozinha aqui, então comentem aqui os vídeos, conversem comigo, estou morrendo de saudade. Beijo no coração de vocês, saudade, saúde, se cuidem. Em breve a gente tá juntos, tá bom? Um beijão. Ah, se alguém quiser bater papo comigo, entra lá no meu Instagram, Renata F. Barros, pra gente poder conversar de coisas lúdicas e também sobre direito, né? Porque a gente não dá conta, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.